Termo de depoimento, colaboração número 4, que presta o senhor João Cerqueira Santana Filho, em Curitiba, na sede da Força Tarefa Lava Jato, no dia 6 de março de 2017, minha presença, Roberto Pozobon e o promotor de justiça Sérgio Bruno Cabral Fernandes. O senhor João Santana se faz acompanhado dos seus advogados constituídos, doutor Beno Brandão, doutora Alice Brandão, e no termo de colaboração número 4, se propõe a discorrer sobre o anexo que intitulou como período de Dilma. Sr. João Santana, o senhor celebrou um acordo de colaboração, motivo pelo qual eu indago se o senhor renuncia ao seu direito de silêncio e se compromete a dizer a verdade nos termos da lei. Sim. Feito essas ressalvas, assim como as demais constantes no termo desse depoimento, eu peço ao senhor que explique a que se refere no tocante ao período de Dilma, o anexo número 4 que o senhor apresentou no Ministério Público. Tá. O ponto central do relato é uma solução que a presidenta encontrou e me anunciou isso em maio, junho de 2014, num almoço que eu tive eu e ela no Palácio da Alvorada, que eu lhe falei, nós almoçávamos com certa regularidade, eu jantávamos, justamente eu e ela. Não para tratar exatamente só de problemas financeiros, ao contrário, eram mais assuntos relacionados à imagem é um trabalho que um consultor de imagem faz com o seu cliente. Ela já sabendo da nossa angústia em relação à dívida que permanecia da eleição da campanha de 2010 e preocupada, sinceramente preocupada com o andamento do trabalho e eu acho também com o equilíbrio financeiro e o bem-estar da minha empresa e minha também, ela me disse que não se preocupasse em relação ao que ia acontecer em 2014, porque ela não ia deixar se repetir os mesmos erros, que ela iria tirar a administração desses pagamentos, dessa forma de contato do Bacari, que aliás era uma pessoa, que eu não sei os motivos, mas a presidente Dilma não tinha uma relação amistosa, de confiança, não sei, eu também não conhecia muito o Bacari, tinha pouquíssimo contato com o Bacari, e ter contato com o Bacari depois, já aqui em Curitiba, e queria colocar uma pessoa de sua extrema confiança, que depois se revelou que era o ministro Guido Mantega. E que, se tudo corresse como ela imaginava e queria ocorrer, eu iria ter pela primeira vez um pagamento antecipado, que antes de acabar a campanha, eu já teria recebido o pagamento. Obviamente, que era o pagamento não oficial da assessoria. Mônica depois entrou em contato, e ela deve relatar aos senhores, com o Guido Mantega, algumas vezes, para viabilizar esse pagamento. Os detalhes sobre isso, por mais acuidade e segurança da informação, ela passa aos senhores. Mas isso também, no final, não viria, apesar desse empenho direto dela, a presidente, não se confirmou na prática. Tanto que já no início da gravação do horário eleitoral, em agosto, eu falei para ela, diga, presidente, não se cumpriu nada, nem o pagamento da dívida de 2010 até agora, nem o que a senhora havia prometido. Até agora, o Guido não deu nenhuma solução. Mônica pode conversar melhor com a senhora. E acho que aí Mônica conversou com ela sobre isso e Mônica pode relatar dela. Ela se mostrou extremamente irritada com isso, dizer, não é possível, porque, etc., vamos ver, tem que resolver. E isso perdurou tanto que no final da campanha ficou uma dívida que eu acho que foi algo em termos de 20 milhões de reais que nós nunca recebemos.
Mas então, depois que a Mônica deu a presidente Dilma deu essa solução de substituir o Vacari pelo Guido Mantega, nada foi pago? Eu acho que sim, foi pago, mas não na forma que ela imaginava que iria ocorrer. Mas a Mônica começou a tratar então direto com o Guido, mano. E Mônica relata, eu sei que teve algumas vezes com o Guido, e o Guido passou a ser o interlocutor. Na época era o ministro da Fazenda, alguns encontros que Mônica teve com ele na residência oficial do ministro. Então, e ele passou a tratar, etc. Isso. Só que ele, eu via saber isso muito depois, ele também pressionava o Vacari, pressionava todos para ajudar nessa solução. Então, sem que a própria Dilma soubesse, o Vacari ainda, ele usava o Vacari para pressionar também para a dívida de 2010. É aí que foi o Vacari que deu a solução desastrosa do Zibi, então que era referente a partir dessa pressão, que o Vacari disse era que... O senhor fala com a Dilma, ela fala que vai botar o Guido pressiona o Vacari. Para relação à dívida, eu acho que o Guido em relação à dívida de 2010 pode ter deduzido, isso é uma coisa, o Vacari tem que me ajudar a resolver, isso é uma dedução, porque era da alçada dele, ele vai ter que resolver. E aí entra nessa história o Svi. E depois... E quando o senhor ficou sabendo quem era o Svi? Ele não sabia nada, ele só ouviu saber em relação ao Svi. E depois mesmo, Mônica já tinha tido contato com ele, me falou, olha, e Mônica tão pouco conhecia o Svi, e eu pouco, que disse que era um coreano. Disse, olha, então mandaram procurar um coreano, que disse que é uma pessoa que quer ajudar a campanha e quer ajudar, e ela foi, e o relato é fato conhecido, uma maneira que foi encaminhado o pagamento, que ele também fez o pagamento para a Shelby. E ela contou como é que ela foi? Foi encontrar o Svi? Não, teve na escritório do Svi. Isso está no Rio de Janeiro, está no depoimento dela próprio ao juiz Sérgio Moro, e ela me contou. Ela me contou na época que esteve lá e que deixou as informações de como ele processar o pagamento, que ele disse que também que tinha que ser um pagamento no exterior. Qual era o valor que... Acho que esse valor correspondia deveria ser de 4 milhões de dólares, mas que não chegou a se confirmar, a ser completamente. Foram feitos alguns pagamentos que eu não sei, não tenho de memória qual o relato, mas que ela tem todas as condições de dizer. Mas que o Zivi, como o acordo que o Vacari tinha feito com o Zivi não saldava a dívida completa, ela continuou a pressionar o Vacari, e o Vacari, a Mônica, e o Vacari então buscou a solução Ike Batista para complementar. E como é que foi com o Ike? Com o Ike, ela procurou o Ike. Eu prefiro que ela conte, porque tem detalhe. Ela falou que ela teve contato com o Ike? Não, ela não teve nenhuma vez com o Ike, com o Godinho, como chama-se? Flávio Godinho. O Flávio Godinho. Trabalhava e foi ele que providenciou o pagamento. No Rio de Janeiro também, pelo que eu fui falar no Rio de Janeiro, mas eu não fui. Nenhum desse tipo de contato. Foi na sede de alguma empresa do Ike? Acho que na sede da empresa do Ike. E aí a alternativa foi o quê? Depósito também no exterior? Depósito na Shelby. Só exibir o Ike e o Odebrecht sempre, os pagamentos sempre foram na Shelby. Só que alguns pagamentos da Odebrecht não se referiam ao Brasil. Na Shelby houve pagamentos, que eu não sei dizer quando. Agora, o senhor falou que... De Angola, só para concluir, de Angola e do Panamá, feito na Copa. E não sei se Venezuela, porque a Odebrecht ajudou também o Chaves. E na época o senhor não se perguntou por que o Ike Batista, conhecido empresário, estaria ajudando o PT? Eu pergunto da mesma maneira, eu não quero bancar um ingênuo nisso, é porque como empresário que ajuda uma campanha eleitoral, claro, por interesses dentro do governo. O que eu não sabia e nunca poderia imaginar é que houvesse isso que a Lava Jato terminou descobrindo. Uma estrutura, uma coisa tão organizada, e que a maioria aparente desses recursos vinha da Petrobras. Jamais passaram na cabeça da Petrobras. Até porque a imagem que eu sempre tive da Petrobras e que trabalhei nas campanhas como imagem era de uma empresa extremamente competente, de tecnologia avançada e com uma gestão esmerada e competente. Jamais eu imaginava que pudesse ter alguma coisa dessa época.
e não relacionava esses pagamentos a nenhuma organização. São valores muito grandes só para são grandes, nesse aspecto sim, mas proporcionalmente ao tamanho do empresário e o tipo de ajuda e os montantes de campanha, sinceramente não chegam a ser muito grandes. Por exemplo, 2 milhões de dólares dentro do que significa a realidade, a coisa que estou falando com o mundo real das campanhas brasileiras, que eram, não que são, porque eu volto a dizer, as campanhas do Brasil e no mundo, mas estou me referindo ao Brasil, elas são fortemente financiadas dessa forma, do Caixa 2. Não há uma só campanha no Brasil, eu disse 99,9%, que se deve. E não há um único marqueteiro, eu imagino, que não tenha sido obrigado a receber o quadro. Não que isso isente o nosso jeito. Não estou mais de isenção. Não quero bancar de ingênuo e tal, mas vamos falar o português claro aqui. O senhor mesmo começou falando que não via nenhuma afinidade, estranhou quando a Odebrecht era tão próxima do PT. Politicamente. Isso pode ser dito do EIC e do... Pode, mas acontece agora, que no caso do AIC, no caso do AIC, não é por ideologia e não é por simpatia também. Não, claro que não, mas no caso do AIC, me permita, o AIC, eu sabia por noticiários da afinidade que ele tinha com o presidente Lula. Eu sabia dos interesses que ele tinha. Eu quero dizer que nunca, jamais, em minha cabeça, imaginava que tivesse relação com a Petrobras, que tivesse relação com que empresa, com que negócio foi. Nunca foi. Quais interesses que ele tinha? O AIC, como todo empresário que tem negócios com o governo, obviamente, busca algum tipo de compensação. O que não poderia ficar claro jamais, onde eu alcançava, até porque eu não era partícipe desse tipo de organização, desse tipo de segredos, é que havia uma coisa estruturada como se revelou depois. Isso jamais, eu tinha como, era uma dívida, um trabalho que eu prestava efetivamente, com competência, com profissionalismo, uma forma de remuneração. A maior parte, eu queria agora abrir, a maior parte era oficial. Vou dizer agora o seguinte: se os senhores se examinarem, faço questão de deixar registrado isso. Quando eu assumo as campanhas do PT, o que houve, o aumento exponencial de valor oficial é muito grande. É muito grande. O que, por exemplo, a campanha presidencial do Lula, feita pela agência Duda Mendonça, quanto ele cobrou e depois quanto eu consegui. Eu consegui isso. Se eu não conseguir tornar esse pagamento todo oficial, isso para mim seria o ideal, eu não estaria passando esse suplício que eu estou passando hoje, e mesmo pagando imposto, eu queria pagar imposto, eu consegui pelo menos aumentar muito. Por exemplo, nunca houve uma campanha, e além de tudo, vou dizer uma coisa também que é muito interessante, uma informação relevante, quer dizer, para conhecer a cultura das campanhas. A campanha nunca houve eleição presidencial do Brasil, como o preço da campanha da presidente Dilma, de 70 milhões, que foi o preço oficial, de 70 milhões de reais. Nunca. Mas o oponente... O custo foi quanto? O custo... Acho que mais 30%, mais ou menos, essa é a média. Mas Mônica, repito, fica fazendo uma ladainha, mas Mônica tem tudo isso que pode dizer exatamente quanto foi. Que é muito tempo, uma série de operações simultâneas. Mas voltando, de 70 milhões, a nossa campanha nunca tinha tido. E o que acontece? O oponente direto, ele também é obrigado, quando se declara um preço, ele não pode se afastar tanto desse preço para não ter disparidades e desconfianças. E o que acontece? Existe um acordo informal entre as campanhas, mesmo campanhas que vão se degladiar, arrancar sangue, mas os coordenadores financeiros conversam entre si, dizem: olha, meu preço vai ser esse. E o outro chega perto ou passa. E alguns acompanham, outros não. Existia esse tipo de acordo. Não só entre essas campanhas, como entre campanhas de governadores, como campanhas de prefeitos, os coordenadores financeiros, os tesoureiros de campanha conversavam entre si. Isso eu sei porque conversavam. Todos vão me desmentir, mas é verdade. Agora eu quero dizer o seguinte, é que não para dizer que eu ajudei alguma coisa a sanear esse mercado, mas que a minha pressão para ser o pagamento ser o mais próximo da realidade ajudou isso também. Porque eu queria exatamente, era uma angústia permanente para mim. Mas o senhor, já que o senhor tocou nesse assunto, só te convido também que se os marqueteiros não admitissem receber dinheiro Caixa 2 no exterior de
empresários, etc., nós teríamos campanhas mais limpas, honestas, democráticas. Sem dúvida, então, sem dúvida alguma. E aí é que está. A democracia, a financiamento de campanha Caixa 2 torna a competição desigual, principalmente quando é reeleição e o candidato já está no poder. O senhor falou duas coisas, eu vou começar pelo. Torna desigual, mas essa que chama de violar a democracia, todos violam, todos. Pequenos e grandes, cada um à sua maneira, e se associam para violar, entendeu? Então é uma prática generalizada o Caixa 2. O ponto aqui não é fazer discurso moralista, não, é só questão de colocar que o senhor tem uma responsabilidade nisso. Isso que é importante ficar aqui, porque o senhor é colaborador. Tenho. Se o senhor eu tenho. Não tem isso em mente. Não, eu tenho, e um dos motivos. Porque é bem claro que o senhor tem que ter essa consciência, que o senhor praticou uma ilicitude e faz parte de uma engrenagem muito nociva. Sem dúvida alguma. Sem dúvida alguma, e me arrependo profundamente. Inclusive pelo sofrimento pessoal, o sofrimento político, moral, familiar e empresarial que eu estou sofrendo. Isso sem dúvida. Eu não me isento disso. O senhor tem toda a razão nesse aspecto. Se permite, o que o João estava querendo explicar para o doutor, essa questão dos partidos se associarem, que isso é importante, isso que ele começou a explicar. Isso eu acho que é daquele assunto que depois a gente faz no final, ele estava nos explicando hoje, e isso é absolutamente relevante. Tá, vamos tratar disso depois para dar sequência aqui, tá. Isso a gente volta nisso, tá? O próximo ponto aqui, dentro ainda desse anexo, o senhor falou do não cumprimento não funcionou 100% a entrada do Guido Mantega, não resolveu o problema. E o senhor tem um outro tópico aqui dentro desse anexo ainda, que é o alerta sobre o Marcelo. Certo. O que o senhor pode falar para a gente sobre isso? Isso é mais ou menos quando é que começa exatamente, se o senhor me permite, se eu sabe, a investigação da Lava Jato? 17 de março de 2014. Isso em outubro, novembro de 2014. As investigações avançam. A presidente Dilma, num almoço também comigo, um jantar no Palácio do Alvorada, ela me diz que há rumores de que Marcelo Odebrecht estava começando a mandar recados indiretos de que os pagamentos, havia feito pagamentos irregulares para a campanha dela, esses recados eram por meio de intermediários, por meio da imprensa? Não, ela não me disse exatamente a forma, mas eu imagino que era de várias maneiras, que ele poderia ter chegado. Alguns momentos eu acho que ele falou com Guido Mantega, alguns momentos ele falava para políticos. Ele falava querendo que ela tomasse uma claramente que ela tomasse uma forma de atitude contra a Lava Jato, porque ia chegar nela. Era essa a conversa. Vamos falar o que é. E não interferisse, ia chegar, ela ia chegar em cima dela. Ia chegar principalmente por causa dos pagamentos que ele havia feito na Shelby. Era essa o que ele dizia. E ela, o que era nessa conversa primeira e outras que teve comigo sobre isso, me perguntava duas coisas. Você tem certeza, é segura a forma que eles pagavam? É fácil de ele chegar disso ser descoberto? Eu dizia geralmente que não. Eu dizia, olha, são contas que não são do meu nome, são contas e depois ele também, e ela dizia, e ele também. Só uma coisa, quando ela perguntou isso sobre a segurança, você explicou, são contas que não são no meu nome. Certo. E mais que isso, porque sempre ela dizia, eu não vou interferir de maneira alguma, eu não sou maluca, porque não tenho controle sobre isso, nem quero ter. Agora, ela também queria ter uma certa segurança, como é normal qualquer político, qualquer pessoa, se era muito indescoberto. E o que eu disse para ela é que as contas não eram meu nome, era em coisa. Lembrei, e ela própria lembrou, de que havia pagamentos de outras campanhas do exterior que a Odebrecht tinha feito, como Angola, como Panamá, como El Salvador, como Venezuela, que ela sabia que ela sabia. Então, aí o senhor falou isso no intuito de acalmá-la, né? De acalmar. Mas que em todo momento essa é a primeira conversa. Depois que Mônica vai falar melhor, a coisa começa
existe no final de novembro, essa conversa minha com ela foi no início de novembro, outubro, no final de outubro. A coisa começa a ganhar proporção e parece que os rumores e os recados que Marcelo Odebrecht mandava, depois eu vou chegar numa coisa diretamente a algum mais detalhes sobre isso. Ela, acho que foi depois, hoje lendo o noticiário, porque eu vou juntando peças desse quebra-cabeça a partir do que se revela hoje. Que Marcelo Odebrecht, eu li há pouco tempo, que na colaboração dele, onde foi, ele disse que encontrou no México com ela. Deve ser, se checar as datas, pode ser que nessa conversa com o México, ele tenha dito que minha conta estava contaminada, etc, etc. E que ela torna a chamar a Mônica. Aí já foi diretamente para a Mônica. A gente estava em Nova York. E chama para uma conversa. Você estava quando? Em novembro de 2014. Até porque essa viagem de Mônica foi ida e volta, praticamente no mesmo dia, quase no mesmo dia. Os senhores estavam lá de férias? De férias, às vezes quando eu ia em Nova York, porque de férias e de pesquisa que eu sempre faço. Aí o que aconteceu? Conta isso. E que Mônica vai contar detalhadamente melhor. Mônica compra a passagem, vai de Nova York para Brasília. Só para ter uma conversa com o presidente. O senhor estava com a Mônica em Nova York, de férias, e aí, o que aconteceu? Edinho, pelo que eu me lembro, Mônica conta melhor, o Edinho Silva ou Gilles, acho que o Edinho ligou, olha, presidente, foi Gilles, a presidência precisa falar... Gilles Azevedo, que era quem? O Gilles era assessor do pessoal da presidenta e depois ficou como secretário da presidência. Geral da presidência. Sim, aí o Gilles... Ele disse, olha, precisa você vir aqui, não sei a forma que ele falou, que era por telefone, mas era claramente, ficou claro para a Mônica e para mim, depois do relato de Mônica, que o telefonema foi para ela, que era isso, que ela teria que vir aqui para conversar. Me parecia, a impressão que a gente tinha é que tinha alguma grande novidade. Urgência e uma grande novidade, tipo, chegaram aí. Tá, isso é início de novembro. Início de novembro. Mônica tem condição, porque tinha passagem aérea dela. Vamos seguir aqui. Seguinte. Aí o senhor estava... Eu fiquei em Nova York. A data, o senhor tinha previsão de ficar quantos dias em Nova York? Não, é uma semana. Eu sempre ia muito, viajar muito. O senhor tinha chegado há quanto tempo em Nova York? Até 3 ou 4 dias, porque eu já estava na pré-campanha, salvo engano, eu já estava na pré-campanha. Novembro Não, mas isso ela já estava eleita no segundo mandato. Tá. Eu estava na campanha já da República Dominicana. Então, como é muito próximo de Nova York, e a campanha no exterior, diferente do Brasil, ela é muito longa e também não existe programa eleitoral, são comerciais, eu ia muito a Nova York e voltava para lá. Tanto a lazer como... O senhor não tinha previsão, aí recebeu, o senhor tinha previsão de ficar mais tempo em Nova York, o senhor e a Mônica recebe um telefonema do Gilles Azevedo, onde? No celular dela? No celular dela, e ele chamando. Agora, outra coisa bem importante é que nesse primeiro momento que a presidenta fala, que é o início, acho que é outubro, final de outubro, ou início desse mesmo novembro, porque eu vinha no Brasil também, com certa regularidade. Eu estava na Dominicana e eu vim aqui para conversar com ela sobre outros assuntos. Era aqui ainda? Era aqui, como tem outra empresa, eu tenho também no exterior. Então, ela, inclusive, a presidente me sugeriu, disse, olha, já que você está fazendo campanha lá, fique o mais tempo possível lá. Foi a primeira vez, inclusive, que ela pediu para que eu me afastasse um pouco do Brasil, até porque ela é uma pessoa extremamente... Isso foi naquela conversa que ela falou que o Marcelo estava mandando recado. Exatamente. Só por via das dúvidas, fica um pouco lá você e Mônica, fiquem por lá. Fiquem por lá, qualquer coisa, a gente conversa, eu lhe ajudo. Mas pela primeira vez me surpreendeu... O que esse fique por lá? Não, fico lá no sentido de que se houvesse qualquer medida cautelar, vamos falar o termo, contra a gente, seria um peso político, um escândalo político sobre ela. Eu acho que é sobre. E também, porque, queira ou não, e isso é doloroso dizer, que eu sinto, entendeu? Eu tenho uma relação, tenho uma relação afetiva com ela. Nós criamos uma relação. Isso que eu tenho que fazer agora, por 3 ou 4 motivos. Um deles é por razão de legítima defesa, pessoal de minha família. O outro também é porque eu fui envolvido numa trama tão obscura sem ter conhecimento pleno do que era. E terceiro, não, basta esses 2 assuntos, porque senão fica querendo fazer trindade em tudo por força de retórica. Mas fiz essa volta toda. Sim, havia também uma preocupação dela. Lá, fica lá, fica mais tempo. Que aí seria. Quando chama, então, ela chama a Mônica. Quando o Gilles chama a Mônica, a gente disse, olha, a coisa deve estar apertando. Eu digo, vá.
vai e veja o que vai. Ela vai e volta. No outro dia, uma viagem assim de bate e volta. Ela comprou a passagem no mesmo dia. Comprou a passagem no mesmo dia e viaja, é recebida, tudo isso. Uma passagem eu não quero. São Paulo, Rio. Eu não sei se teve. Ela conta que tem um bilhete. Se foi Nova York, Miami, Brasília, não sei. Ou se foi São Paulo. Pode ser que tenha sido ainda. No mesmo dia, ela comprou a passagem foi no dia seguinte. Imediatamente, porque pelo peso da informação era uma coisa extremamente urgente e relevante. Tanto que eu imaginava que já fosse uma coisa mais séria, mais concreta, que depois viria a ocorrer meses depois. E ela vem e volta, o que ela diz exatamente isso, olha, eu imagino hoje que foi depois da... Sua Mônica, porque a partir de muitas coisas ela já começava a tratar diretamente com ela. Pois não, prossegui aí depois que a Mônica veio e voltou no dia seguinte. Voltou no dia seguinte, o que ele falou exatamente, olha, foi o mesmo tipo de perguntas, não houve nada de mais concreto, nem disse, olha, vocês estão... E acertou, acho que aí é que quando acerta uma forma para evitar viagens, uma forma de se relacionar por e-mails. Se comunicar. E alertar quando Logíris iriam alertar se havia de fato alguma coisa mais próxima de alguma medida cautelar. E como é que foi esse e-mail? Foi criado ali na hora? Foi. Mônica vai relatar aos senhores que eles criaram esse e-mail, depois um e depois mais outro, para já existia um e-mail criado, de Google naquele sistema, que Mônica explica detalhadamente que a máquina que faz. E o e-mail, a função era se comunicar... É comunicado sobre o andamento se tivesse alguma medida cautelar. E como é que o senhor sabe como é que era essa comunicação? Porque não eram e-mails... Não, era com coisas metafóricas, do tipo... não me lembro exatamente, mas eu recordo ter lido nos anexos. Foi criado um e-mail, foi usado esse e-mail? Foi, eu acho que 2 vezes pelo menos. E a última vez na proximidade da nossa prisão. E a primeira? Vamos falar da primeira. A primeira vez eu não sei, sinceramente, eu não me recordo, Mônica pode... Mas tirando a metáfora, o que significava? Qual era a mensagem? Eu estou inseguro de memória de dizer se houve uma primeira mensagem ou se já foi a outra. A outra não me recordo plenamente, que era dizendo, avise, aquele nosso amigo, como se fosse uma questão de saúde grave. Aquele nosso amigo termina qualquer coisa assim. E o pior é que eu soube que a mulher dele também está muito doente. Era exatamente isso, a mensagem mais ou menos. Esse texto estava, o que significava é que já havia, eu deduzi que já havia uma ordem, já havia alguma medida cautelar, que eu não sabia a dimensão, tomada não só contra mim, como com relação a Mônica. Foi quando ficou certo que Mônica também era alvo. Quando ele disse que esse e-mail disse que o pior é que a mulher dele também está terminal, ou também está muito doente, era óbvio que eram os dois que estavam. Isso foi questão de 48 horas até a prisão, até eu sair da decreto de prisão. O senhor estava lá ainda? Eu estava isso foi na República Dominicana. E quando se confirmou, nós viemos imediatamente no outro dia. Que nunca veio uma alerta, seja de quem for, ninguém do governo, dizendo, olha, saiu o decreto. Nós soubemos pela notícia. E eu soube na madrugada da que estava acontecendo a operação lá em casa. Porque eu vi pelas câmeras. Doutor, só me permite fazer uma correção, porque eu induzi o colaborador em erro. Quem ligou foi o Edinho Silva. Quem buscou foi o Gilles Azevedo. Exatamente. Então eu estava correto. Vamos retificar. Quem ligou para a Mônica quando o senhor e ela na Nova York foi o Edinho, que era o ministro da Comunicação. E foi o tesoureiro da campanha. Era ministro de Comunicação. E foi tesoureiro da campanha. Tá. E aí o Gilles é que foi. Quando a Mônica chegou no aeroporto, ele foi pegado. Foi pegado no aeroporto. E que levou no palácio, ele se reuniu com o presidente e depois voltou. A Mônica voltou no mesmo dia. Foi uma viagem assim de. Ah, entendi. Aí ele levou ela para o aeroporto e ela voltou. Ela voltou no mesmo dia. Chegou, acho, de manhã, que esse voo chegou no meio de manhã, teve um encontro no dia e voltou à noite. E chegou em Nova York no outro dia de manhã. Salvo engano, é questão de horas de diferença. Mas o percurso é esse. Então, essa mensagem foi aquele alerta que, quando ela
quando ela falou para sugerir que o senhor ficasse mais no tempo exterior, qualquer coisa eu aviso. Avisava, foi o segmento se concretizou dessa maneira. Então foi o Gilles que pegou só no aeroporto. E lá a Mônica falou uma coisa, quem participou mais dessa conversa foi não, o acho que só ela e o Gilles. Eu acho que não sei se o Gilles ficou para a conversa, porque normalmente o Gilles não ficava, pelo menos nas conversas minhas que eu tinha, com ela e o Gilles não ficava ninguém, eu tinha sempre conversa com ele. Até porque envolvia muita coisa de estratégia. Não era que era negócio, eu nunca tratava de negócio com ela. Raramente, salvo uma outra circunstância já revelada aqui, em relação à campanha. Não, eu queria.